Olá, hoje é dia 6/12/2011 e antes de mais nada, hoje é dia 12, dia 10 eu terminei de ler um livro, O Vinho Novo é Melhor. Esse livro é espetacular. Todos os que querem viver pela fé, viver o sobrenatural, é um ótimo livro para você ler. Certamente Deus vai te abençoar demais com a leitura desse livro. Bom, é justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Sobre treinamento, o treinamento do exército de Deus. Dentro do meu coração há uma disposição, um querer, algo que vem de Deus. Viver pela fé, constar, acreditar, viver o sobrenatural. E Deus tem colocado esse desejo no coração de muitas pessoas, não é só no meu. Isso é tremendo, é maravilhoso. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos livros como esse, vai edificando a nossa fé, vai tratando da nossa incredulidade, vai nos motivando a viver coisas maravilhosas. Só que viver pela fé, viver o sobrenatural, te coloca em circunstâncias extremas. Por exemplo, Abraão teve filho, e você conhece a história, e Deus colocou ele numa circunstância extrema. Pediu o sacrifício do filho. Até o ponto de Abraão erguer o cutelo, e Deus então disse: eu já sei, espere. Ou Moisés com aquelas milhões de pessoas atrás dele, o exército inimigo atrás, ele chegou diante do mar. Circunstância extrema. Josué ficou ali em volta dos muros da cidade, rodeando, e montou exército, e montou sacerdote, trompeta, e vamos gritar, e se o muro não cai? Aí você pode pensar, mas Deus instruiu eles. Mas Deus também tem instruído todos nós, particularmente, individualmente. E por que aquilo acontecia e não acontece mais? A palavra fala que Deus é o mesmo hoje, mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Deus não faz acepção de pessoas. Isso é maravilhoso. Por que muitas vezes eu não consigo viver o sobrenatural ou viver a manifestação do Espírito na plenitude? Porque as circunstâncias extremas nos colocam medo. É natural. E esse é o objetivo de Deus, que nós então vençamos o medo. Há um tempo atrás o Espírito me levou a um texto da Bíblia, e conforme eu ia lendo o texto, o Espírito me dizia assim: olha, eu gostaria que você passasse isso, que você vivesse esse momento, que é quando Jesus anda sobre as águas. E na leitura do texto, então eu fui um pouco para frente, um pouco para trás, para ver o contexto de tudo aquilo, e eu percebi que Jesus andou sobre as águas. Os discípulos viveram esse momento de fé após um outro momento tremendo de fé, que foi a primeira multiplicação de pães. Os discípulos então estavam ali querendo conversar com Jesus querendo conversar, e Jesus fala assim: vamos para um lugar mais calmo, aí vocês podem também descansar. E a multidão reconheceu eles, e a multidão foi atrás. E quando chegou lá, a palavra fala que Jesus teve compaixão e ensinou eles a palavra. Ensinou bastante tempo, já era tarde quando os discípulos chegaram diante deles e falou assim: mestre, dispensa eles, porque para eles poderem irem nos vilarejos comerem. E Jesus, num treinamento de fé, disse: vocês, vai lá, dá um jeito vocês, dê comida a vocês para eles. E ali houve aquela agitação, e Jesus: quantos peixes vocês têm? E você já conhece a história, houve um grande manifestar dos milagres de Deus através de Jesus. E por que eu estou dizendo esse contexto anterior? Porque passado tudo isso aqui, essa situação do milagre, todos atentos, todos atônitos com tudo aquilo, e a palavra fala: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus achava-se sozinho em terra.
E ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andar sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Então é justamente isso. Viver o sobrenatural, viver fé é igual viver circunstâncias extremas, que é igual a ter medo, ter esse sentimento de expectativa que faz a gente viver coisas novas em Deus. E aqui a palavra fala que Jesus insistiu com eles. Muitas vezes então o Espírito tem insistido com a gente. Mas vamos para o mar, mas Jesus, e o Senhor, vá, mas é que vá. Aí a gente entra numa bifurcação aqui. Eu imagino que os discípulos pensavam, e eu tenho a convicção daquilo que Jesus também pensava, porque Deus tem colocado o desejo em nosso coração de viver o sobrenatural. E isso desperta grande alegria no coração dele, mas ele sabe que nós temos que passar alguns estreitos. Esses estreitos, Deus se compadece, tem compaixão. Quer ver? Quando a palavra fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, o que eu tenho aprendido com o Espírito e tenho meditado muito sobre isso, é que nós temos sentimentos, alegria, nós choramos, temos muitos sentimentos dentro de nós. E Deus também tem sentimento. Deus tem amor, compaixão, misericórdia, ira. Deus se alegra, Deus celebra, Deus é Senhor dos exércitos. E, enfim, Deus tem sentimentos. O Espírito tem milhares de sentimentos. E nós somos parecidos com Deus nesse sentido. Quando a multidão seguia Jesus na multiplicação de pães, Jesus se compadeceu, teve compaixão deles. Quando os discípulos então estavam indo para o mar, eles já estavam lá, Jesus viu a aflição deles. Com certeza Jesus, quando Lázaro morreu, Jesus chorou, Jesus celebrou, Jesus tinha sentimentos porque era homem, mas sabia de qual a necessidade, de quão importante seria para eles viverem esse sobrenatural, porque ele era Deus, porque ele é Deus. Então, se nós aumentarmos o foninho espiritual, nós vamos ouvir assim, à medida que nós estamos clamando e pedindo um avivamento, pedindo para que Deus dê experiências novas, manifestações de Espírito, nós não podemos, se nós aumentarmos o fone, Deus falando, eu quero dar essas experiências, eu estou querendo, eu vou dar, olha, eu quero. Como um paralítico que chegou diante de Jesus e falou, Jesus, se você quiser, você pode. Jesus falou assim, eu quero. É a mesma coisa, Deus quer. Só que para nós sermos forjados a acreditar e viver o sobrenatural pela fé, porque a fé agrada a Deus, é impossível sem fé agradar a Deus, não é, como diz o nosso pastor, debaixo de sombra, água fresca e sapatos largos. E também não é algo, porque a palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. A questão é que quando a gente perde o controle, quando a gente sai de trás do volante do nosso carro, quando a gente sai do controle de algumas coisas, nós nos sentimos totalmente deslocados. E é justamente isso que Deus quer. Que nós nos sentimos deslocados, com medo, para que Ele possa manifestar o seu poder sobre nós e que nós possamos reconhecer a paternidade, a grandeza, a excelência, o poder, a honra que está sobre as mãos de Deus. Quando o Espírito ministrou isso no meu coração, ele falou, traduzindo do meu jeito, olha, eu quero que você viva esse momento sozinho, esse momento onde as ondas vão se levantar, o vento vai bater, você vai estar sozinho, mas a diferença de você e dos discípulos é que você leva uma vantagem. Você está vendo que no final de tudo isso aqui, eu vou ser glorificado na sua vida, porque você vai entender que eu, Jesus, sou Deus, que eu, Espírito, tomo conta de você, que eu, Deus Pai, tenho um plano perfeito para você, que você precisa acreditar no sobrenatural, porque você quer. E eu quero que você viva isso também. Meditando sobre isso, eu sei que eu estou dividindo esse testemunho porque muitas pessoas que verão esses vídeos que eu estou postando, inclusive esse, vão se identificar com essa história. Por quê?
Porque Deus quer manifestar o sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural, eu quero viver o sobrenatural. Mas existem circunstâncias extremas que nós temos que viver. Mas a boa notícia é que Jesus veio andando sobre as águas e o socorro deles estavam ali. Enquanto eles discutiam, nossa, eu estava agora comendo peixe, o pão do milagre da manifestação com o mestre. Cadê o mestre? Cadê tudo isso? O vento batendo forte, agora eu vou morrer. Eram pescadores, homens experientes, mas quando você se lança no mar, é como se você tivesse... Aí você começa a entrar em conflito, razão e a situação, ou a experiência e a situação, a falta de domínio. E Jesus veio andando sobre as águas e encontrou sobre eles, encontrou com eles, mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. A boa notícia é que Deus quer se manifestar para todos nós. Deus quer realizar o desejo do teu coração, porque você agrada a Ele, porque eu agrado a Ele, e a palavra nos garante essa promessa. Só que queira viver o sobrenatural, mas queira viver a circunstância extrema, porque é na circunstância extrema que nós conhecemos o verdadeiro poder de Deus, e mediante a circunstância extrema nós temos um testemunho de fé, e a fé pode mover montanhas. Aquele que espera o que vê não espera. Eles estavam esperando Jesus ou não, ninguém se sabe, mas o fato é que eles não viam. E quando nós esperamos aquilo que nós não vemos, nós verdadeiramente estamos esperando algo do céu. A boa notícia, como eu estava dizendo, é que Jesus veio de encontro, acalmou a tempestade, acalmou os ventos, assentou com eles e pôde conversar todo o resto do caminho. E no outro dia foi grandes manifestações, grandes milagres, e mais treinamento, e mais treinamento, e mais treinamento. Queira treinar, queira viver isso. Eu quero, Pai, eu estou disposto, eu quero viver, Deus, essas experiências em circunstâncias extremas, porque o Senhor é um Deus de cores vibrantes, de sabores peculiares. E sobretudo, Pai, toda honra, todo domínio, todo poder, toda sabedoria está nas Tuas mãos, Pai. E eu quero conhecer, eu quero desfrutar desses momentos contigo, Pai. Eu quero viver o sobrenatural mediante a fé. Obrigado, Espírito, por me ajudar, por me incentivar, por também interceder diante de Jesus por mim. Obrigado, Senhor. Obrigado por confiar em mim o Teu reino e me chamar para circunstâncias extremas, mediante a fé, que move as montanhas, que agrada o Teu coração e que conquista coisas maravilhosas em Tua presença, Pai. Muito obrigado.